sei como é que eu tô na câmera. Boa noite Brasil! Boa noite Brasil, seja muito bem-vindo ao J6 Live Podcast, o seu podcast semanal aqui do J6 Live. São exatamente 20 horas e 37 minutos, horário de Brasília. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, que é Darlan Zurk, nosso grande escritor aqui da cidade de Guarulhos e do Brasil todo, né? Que viaja aí sempre levando aí a literatura para todos os cantos desse país. Boa noite, Darlan. Boa noite a todos estão acompanhando. Boa noite, Evelyn, que está aqui nos bastidores. Walter também, está nos bastidores. É uma satisfação estar por aqui. Vim aqui esse programa. Sidney já conheci de outros carnavais, não tantos carnavais assim, né, Sidney? Mas já nos conhecemos já tem um tempo. Já temos um tempo, né? Graças aí a essas conexões que a gente faz, né? Projeto Somos Guarulhos, Danilo Amaral, que esteve aqui semana passada. E o J6 Live, o portal também, né? A gente tem todas essas conexões, né? Darlan, é um prazer recebê-lo aqui hoje para a gente falar de um tema muito importante, que é a importância da literatura no dia a dia. Esse é um tema, não é um tema dos mais fáceis, sobre a importância da literatura no dia a dia das pessoas, no dia a dia de quem geralmente gosta de literatura. É difícil, assim, as pessoas gostam de histórias. O ser humano adora histórias. É muito difícil o ser humano que não gosta de saber de detalhes, saber das coisas, enfim. Então a literatura, ela entra nesse aspecto. Se gosta de história, fatalmente gosta de literatura também. Maravilha. E antes da gente prosseguir nesse bate-papo aqui, é legal a gente falar que nós estamos ao vivo no YouTube, no @J6Live no YouTube, no @J6Live no Instagram e também no @J6Live aí no Facebook, nossa página do Facebook. Também estamos aí pela minha página pessoal aí, Sidney Feitosa Oficial no Facebook, tá certo? E Darlan também tá compartilhando nas redes dele aí, né, Darlan? Sim, aqui no Facebook. Olha, vocês que estão assistindo, vocês podem assistir o J6 Live Podcast inteiro hoje, mas vocês podem fazer algo para concorrer aqui a sorteios, que o nosso amigo aqui trouxe vários livros aqui para a gente sortear, né? Inclusive exemplar que ele escreveu também aqui, ó, tá? Nós temos o exemplar A Fúria de Papéis Espalhados, do próprio Darlan Zurk, tá vendo? Temos mais livros aqui e vocês vão concorrer a esses sorteios, né? Céus de Chumbo, da Paola Giometti, né? Paola Giometti. Falei errado, né? Não, é basicamente isso aí. Ela é sobrenome estrangeiro. Vamos também... A Imaginação é um Abismo. A Imaginação é um Abismo. Organizado pelo professor Tiago Novaes. Isso aí foi fruto, Sidney, de um curso online de escrita criativa, que a certa altura do curso tivemos um encontro presencial. Um curso bem bacana, bem interessante para destravar quem estiver travado para escrever. Que bacana. E você pode concorrer. Primeira coisa é ir aí no Instagram do Darlan Zurk, @DarlanZurk no Instagram. Segundo passo é vocês aí também seguirem o @J6Live no Facebook, Instagram e se inscrever aqui no canal do YouTube também. O terceiro passo que vocês já estão fazendo, que é assistir a live, né? Tem que assistir a live para poder... Certamente. Tem que acompanhar o sorteio aí do podcast, tá? Eu trouxe também, Sidney, chaveiros. Vamos sortear chaveiros também. Em um dos lados tem o meu site, darlanzurk.com, do outro lado tem o programa Paiaiá na Conectados, da Rádio Conectados, que é de uma fundação que fica no bairro Ipiranga, em São Paulo. O programa é encabeçado por Carlos Silvio, jornalista. Maravilha. De talento. Então vamos ter bastante sorteios aqui hoje. Então aproveitem, beleza, galerinha? E aí não deixem aí, tá, de comentar. Nós temos um post aí no Instagram, que daqui a pouco a nossa produção vai mostrar, que é assim: conhecimento vale mais do que dinheiro. Você tem que curtir esse post e você tem que responder a seguinte pergunta: por que na sua opinião conhecimento vale mais do que dinheiro? E aí você responde, curte a postagem e aí vai estar participando do sorteio. Bora lá?
Vamos lá? O Darlan, ele é parceiro do J6 Live, né? E aí, toda semana ou a cada quinzena, ele faz um vídeo indicando aí, né, um momento literário, trazendo dicas aí de literatura para nós. E hoje nós separamos um trecho para fazer aqui ao vivo. Oh, bacana. Da postagem de hoje, inclusive do dia 6. Então a produção vai colocar o vídeo aí pra gente assistir. Maravilha. Vamos colocar então. Olá, aqui é Darlan Zurk, mais uma coluna Momento Literário para o portal J6 Live. E o tema desta vez surgiu em razão de uma conversa que tive com uma pessoa próxima que me pediu para checar uma frase de Charlie Chaplin, aquele do cinema mudo. A frase é a seguinte: eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver minhas lágrimas. Olhei em vários sites no Brasil, essa frase realmente existe, mas fiquei desconfiado. Converti para a língua inglesa, pesquisei em sites nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde Chaplin nasceu, na Inglaterra, e descobri que a frase é falsa. Um site de checagem lá informava que essa frase não aparece em nenhum filme, em nenhum trabalho escrito de Chaplin. Então, é preciso muito cuidado com a internet, embora seja uma fonte incrível de pesquisa, de informações, e trouxe livros que têm informação já checada, livro de citações, como é o caso aqui, este que eu uso com frequência, é uma edição antiga, um dicionário muito bom, Dicionário Universal Nova Fronteira de Citações, só se encontra em sebo. Ó, tem menção aqui aos temas e às frases, até as frases estão até no original, inglês, francês, alemão, com as traduções, claro. Tem também uma obra feita por outros autores, uma edição recente, Dicionário das Citações, que é da editora Nova Fronteira, que é semelhante ao primeiro livro. E tem também algo mais específico, que é o Dicionário de Citações, também da Nova Fronteira, da Martins Fontes, perdão. Os dois últimos são da Martins Fontes e o primeiro da Nova Fronteira. E aqui, nesse dicionário mais antigo, por falar em chuva, tem uma frase bem interessante do escritor Ribeiro Couto, que diz assim: a chuva cai, leve e macia, cai na várzea que a névoa encobre. A chuva traz melancolia de uma casa do bairro pobre. Sai fumaça na tarde fria. É viver para crer e crer para viver. Agora, já voltamos aqui então. Esse é um dos vídeos que Darlan produz aqui em parceria com o portal J6 Live. Esse vídeo foi hoje, né? Foi hoje de manhã. O vídeo foi gravado hoje às 4, comecei acho que 2h30, errei, fiz menção a um poeta romano, depois fui ver que estava enganado, regravei. Eu sei que a última versão eu mencionei que os dois livros que eu indico seriam da Nova Fronteira, mas não, são da Martins Fontes. É um trabalho gostoso de fazer. Eu não consigo cumprir religiosamente o tempo. Inicialmente era semanal, né? Era semanal. Depois transformou em quinzenal e às vezes passa de ser quinzenal. Não tem problema, o pessoal... Tem outros colunistas lá, tem psicóloga Luciana. Tem a psicóloga Luciana, nós temos o Adilson Marshall com um papo de salão, que sempre traz uma polêmica, uma crítica, né? Tem também o Giro de Notícias com o Nicolas também. Então tem vários... Tem uma moça de Salvador, me parece. Temos a Carmelita, que ela mexe com essa parte, com tarô, é taróloga, né? Então tem sempre alguém fazendo parceria com o J6. Você que é produtor de conteúdo, né? Que quer também, ou quer começar a produzir conteúdo, venha ser parceiro do J6 Live. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo aqui, Darlan. Vou direto ao ponto. Direto ao ponto, mas ao seu ponto, não o meu. O seu ponto é o seguinte, Darlan. Você começou a ter gosto pela literatura quando na sua vida? Minha memória não é das melhores, mas eu lembro que o primeiro impacto que eu tive
em termos de escrita, foi o Gibi. Esse é o primeiro impacto que eu lembro. Eu lembro também que havia um livro de uma coleção dos meus pais. Para quem não sabe, eu sou do interior da Bahia, um município chamado Nova Açores, que é pertinho de Sergipe. Eu fui criado em uma zona rural chamada Povoado Melancia. É uma vila, uma igreja, tem umas 200 pessoas, umas 200 almas, como diria o Euclides da Cunha. E eu lembro da coleção dos meus pais, uma coleção bíblica e bem ilustrada, que é naturalmente um recurso que se usa para criança mesmo. Tem que ser ilustrado, não tem jeito. O impacto visual é muito grande. Eu lembro dessas duas influências. Eu peguei gosto pela leitura em razão dos gibis. E também por causa dessa Bíblia ilustrada, que eu não consegui mais lembrar a edição, senão eu compraria de novo. Mas o impacto inicial foi esse. Depois, outra paixão que eu tive, Sidney, foi por jornais. Até queria, como eu disse antes de entrar no ar, que eu queria ser jornalista. Mas eu percebi que meu apego, na verdade, era pelas análises e não pela notícia em si. Eu não era tão fã da notícia. Tem uma frase do filósofo alemão Hegel, que diz que a filosofia ela atua depois, ao anoitecer, depois que os acontecimentos já se deram. A coruja de Minerva faz um sobrevoo ao anoitecer para analisar o que aconteceu. Então, meu tipo de personalidade não é de furo jornalístico, furo de qualquer tipo em termos de notícia. A minha preocupação é com as análises. Eu gosto de analisar os fatos. E para analisar os fatos o tempo precisa atuar. E o tempo atuando, maturando ali as ideias, vendo os vários lados que a realidade possui, eu consigo chegar a alguma conclusão. Então a questão de ser jornalista eu deixei de lado, até que eu resolvi ir para a área de história, que é a minha formação. E justamente as análises, imagine, fazer análise sobre a pré-história, fazer as análises sobre a Idade Média, Idade Antiga. Inclusive tem uma pesquisa recente, usando alta tecnologia, para saber o que de fato são aquelas pirâmides do Egito. Aquilo é um grande mistério. A chamada que tinha no site Olhar Digital dizia que pode ter sido encontrado o segredo da existência das pirâmides. Vamos ver, vamos esperar, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tantas coisas aí para o ser humano descobrir ainda. Não descobriu ainda a cura da gripe, mas o vírus é ardiloso, ele muda muito. É difícil combater a gripe. Imagina agora a pandemia, nós sobrevivemos à pandemia e estamos aqui para contar a história, né? Então a paixão começou pelo gibi, pela essa coleção bíblica ilustrada, jornais, e para os livros, os tradicionais, isso foi um passo. E aí, eu costumo comprar livros toda semana, gosto muito dos livros digitais, aprecio muito, recomendo. Claro que não dá para superar o livro em papel. Por outro lado, o livro digital não consegue ser superado pelo papel. Existem livros que caem melhor no formato digital e vice-versa. Tem livros que são mais bem, se encontram melhor em termos de diagramação na versão em papel do que no digital. O digital, em geral, enfeia muito o livro. O livro fica mais feio no digital. Eu, por exemplo, o meu livro, eu tomo um cuidado muito grande que a diagramação ficasse mais próxima. Mais próxima, né? Da não versão tão distante, né? do papel. Mas o conceito que se tem é o seguinte. Quem tem um livro digital, quem usa o Kindle, por exemplo, é quem determina a formatação do livro. Porque eu posso escolher o tipo de cor, o tamanho, a distância entre as linhas. Ao passo que no papel eu não posso fazer isso. Quem decidiu a formatação do papel, quem decidiu toda aquela diagramação, todo aquele design, foi justamente a editora, os profissionais que estão envolvidos. No Kindle, por exemplo, a capa não muda. Eventualmente, quando tem contracapa, é raro ter livro digital com contracapa. Mas quem determina o formato de um livro digital é o leitor. Ele escolhe várias partes que o livro pode ter. É interessante, né? Quem passa por essa vida e não faz nenhuma leitura, né? Uma leitura de um gibi, uma leitura de cordel, né? A literatura, ela tá presente no nosso dia a dia, né? E aí as pessoas, elas lidam com a literatura no seu cotidiano, mas muitas vezes nem percebem. Sim, sim. Com certeza. Por exemplo, as novelas. Eu sou apaixonado por novelas. Claro que a Globo faz novelas incríveis mais do que os outros canais. E hoje você vai perder Terra e Paixão. Hein? Não, mas não, aí é que tá. Eu parei de assistir novela justamente em um sucesso estrondoso que aconteceu, foi a Avenida Brasil.
Eu parei de assistir novela justamente com a Avenida Brasil, porque eu estava entediado. Primeiro é o seguinte, as histórias, aquele vilão ganhando o tempo todo, massacrando o bonzinho durante meses e meses, para ter um insucesso só no final, no final que todo mundo engravida. Claro, quem pode engravidar, obviamente. Todo mundo casa. Aí o vilão tem um fim trágico. Mas ele massacra o mocinho a novela inteira. Aí eu costumo assistir novela desde a década de 90. Eu lembro de Vamp, Que Rei Sou Eu, Sexo dos Anjos, Rock Santeiro. Rock Santeiro não é dos anos 90, mas a reprise. A reprise. A reprise. Tieta, que é da década, se não me engano, final da década de 90, enfim. Mulheres de Areia, que tá Mulheres aí, de Areia, mas o Tonho da Lua eu detestava, que ele me irritava muito. Tonho da Lua me irritava muito. Então, o brasileiro, como eu disse, o ser humano, de modo geral, ele gosta de histórias. Ele acompanha. E mesmo que Sidney, que ele não faça uma leitura tradicional, a pessoa não seja alfabetizada, ela faz uma leitura de mundo. Todo ser humano costuma fazer leitura de mundo, da realidade. Se vai ter dinheiro para pagar determinadas coisas, se o dinheiro vai chegar até o fim do mês, se vai poder comprar os produtos que deseja, se aquela viagem pode ser feita, se está na hora de casar, se não está, se quer ter filhos ou não. Essa leitura de mundo, ela não depende, obviamente, da leitura escrita. Essa leitura de mundo todos têm, o analfabeto tem. E se ele puder ler alguma coisa, se ele tiver apreço para leitura, melhor ainda. Além a leitura vai ajudar, a leitura no modo tradicional das palavras, vai ajudar nessa leitura de mundo. Então, uma coisa auxilia muito a outra. De modo que, se a pessoa não é alfabetizada o suficiente para ler um livro, com certeza ela faz um tipo de leitura da realidade. Ela tenta desvendar a realidade para poder tomar decisões sobre a vida, sobre qualquer que seja o que a pessoa queira fazer. Qual foi o primeiro livro assim que você leu e te impactou? Você falou, não, isso... E guardou assim pra vida que te trouxe, né, reflexos ao longo da sua vida? Eu tinha mencionado a Bíblia, que me impactou, embora não seja religioso assim, me impactou em termos culturais. Até se fala que o presidente norte-americano Abraham Lincoln citava muito a Bíblia, mas citava por uma questão de cultura, por uma questão de formação dele. Mas ele não era tão religioso como os textos, as citações indicavam. Então a Bíblia me impactou consideravelmente na época. Eu lembro daquelas cenas do Apocalipse, o Gênesis também. Mas assim, eu lembro do Pequeno Príncipe, que eu gostei bastante do Pequeno Príncipe. Uma leitura que eu fiz, um autor que é da região, que é da minha cidade, José Ireneuso da Silva. Eu li dele Natubades, gostei muito, me impactou. A Busca, que é o primeiro livro dele. José Lins do Rego, gostei bastante quando eu li. Jorge Amado, Capitães da Areia, gostei bastante. Um específico, eu não lembro exatamente. Eu sei desses que eu mencionei, algum outro já na vida, na fase adulta, mas na infância eu lembro dessas ilustrações bíblicas. Eu lembro muito mais do que os textos, porque eram desenhos um pouco aterrorizantes, pelo menos para minha idade. É interessante você fazer essa abordagem, né? Todo mundo, de alguma forma, mesmo com esse contato com a literatura brasileira ou até a literatura estrangeira também, né, que o pessoal também tem gostado bastante. Eu, por exemplo, gostava muito de Clarice Lispector, né? Jorge Amado eu também tive que ler, Aloysio de Azevedo. Eu gostava bastante mais da literatura brasileira, né? Mas também eu na minha formação tive que ler Miguel de Cervantes, né? Tem como fugir, né? Don Quixote ali. Franz Kafka, Metamorfose me impactou bastante. Mas já na fase de adolescente para adulto. Gostei muito também. Um autor, Sidney, que me impactou muito, os ouvintes, quem estiver assistindo, talvez já tenha lido, que é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Aquelas metáforas sobre o cadáver, sobre a morte, sobre o verme. Aquilo me impactou bastante. E eu tentei até conquistar uma garota com esse livro, mas obviamente que fracassei.
Não dá, né? Não dá. Mas vamos lá. E como que as pessoas no dia a dia podem fazer, né? Quem não tem o hábito da leitura, por exemplo, que está se planejando aí começar um novo ano, se dedicando um pouco mais a si próprio, né? Ao gosto pela literatura, e quer desenvolver esse gosto, o que você recomenda, Darlan? A recomendação é seguir o que a pessoa aprecia mais. Por exemplo, eu conheço leitores que gostam muito de livro espírita. Ziba Gasparetto, um monte de gente que gosta de leitura, de fazer leitura espírita. Bastante. Então dá pra começar por esse livro? Claro, claro que dá. Eu assisti uma vez de Valdo Franco, que é espírita, uma palestra dele em Feira de Santana, na Bahia, fiquei impactado. O homem é incrível palestrando. E, por extensão, eu fui atrás do livro dele. Claro que os livros não dizem muito da minha preferência, porque são temáticas nessa área mais metafísica, mas a pessoa tem que seguir o que gosta. Por exemplo, gibis. Entendeu? Eu mesmo voltei a colecionar gibis. Eu voltei a comprar gibis. Tem uns gibis, tem uma linha bem... Pessoal, alguns dizem, não, os gibis antigamente eram melhores. Não, depende. Eu, por exemplo, acho os traços atualmente, dependendo do desenhista, muito melhor do que vários desenhistas do passado. Pessoal, por exemplo, o pessoal cultua muito Dom Rosa, que foi um pioneiro na Disney. Mas tem autores recentes da Itália que são incríveis. Até superam Dom Rosa em vários aspectos. Então a pessoa tem que ler o que gosta. Se ela quiser pegar o gosto pela leitura, ela tem que forçar um pouco. Ela tem que tentar ler alguma coisa mais próxima da realidade dela. Se ela trabalha, por exemplo, na área de, enfermagem, ler algo nessa área. Tentar algo que seja da própria área de interesse do local de trabalho. Ler, a pessoa trabalha no almoxarifado. Ler alguma coisa sobre a história do próprio almoxarifado, não do setor que ela trabalha, da história de modo geral. Dá para começar por aí. Dá para insistir por aí. Filmes ajudam. Filmes também ajudam a pegar gosto para leitura. Por exemplo, Harry Potter dá vontade de ler o livro. Realmente. Senhor dos Anéis, que são livros gigantescos. Então, agora, não é todo mundo que gosta de ler. Pessoas preferem. Tem gente que prefere ver televisão, tem gente que prefere ver futebol, tem gente que prefere ir pra academia. Então, tem que respeitar o limite de cada um. Mas tente um pouco, veja na área que a pessoa tem um certo apreço, na área que trabalha. Tenta ler esses livros dessas áreas para depois ir para os chamados clássicos. Então, é interessante, né? Porque na hora de escolher você falou já de um dos modos de escolher uma leitura, é se identificar com o assunto, né? Com o tema, né? Com o assunto do livro. Não dá para escolher o livro pela capa ou pela quantidade de páginas, né? Acho que isso não convém, né? Aí depende. Por exemplo, às vezes eu escolho pela capa. Eu já escolhi escolherei. Depende. Por exemplo, hoje eu estava no site de uma editora de Pernambuco, uma companhia muito boa, editora. Eu estava olhando o design dos livros, umas capas incríveis. Tem um livro lá da Idade Média. O meu livro, esse que eu trouxe aqui para sorteio, que é a Folha de Papéis Espalhados, ele tem uma pegada medieval. Eu gosto desses livros que tem uma pegada medieval. Por exemplo, os textos começam com uma letra capitular, que é essa letra aqui, justamente inspirada nos livros da Idade Média. Dá para escolher livros pela capa? Dá. Não é o critério mais correto, mas dá sim. Tem livros que são impactantes. Por exemplo, se você pesquisar, quem pesquisar livros, por exemplo, A Metamorfose de Kafka, como citamos, tem edições fantásticas. E tem edições muito feias na Amazon. Eu compraria, claro, aquela edição mais caprichada. Algumas capa dura, com ilustrações. Tem uma ilustração que eu não lembro o nome do artista, mas é uma ilustração incrível, em que a pessoa vai se transformando num monstro. Parece um feto e vai virando um ser humano e depois vira um monstro. Esse impacto visual é importante, ainda mais no mundo virtual como temos hoje. As imagens são bem impactantes. E se a pessoa escolher por esse critério, não tem problema. Agora, tem que ter os cuidados, porque as imagens enganam, né? As imagens são... Tem que ser um conjunto, né? Um conjunto. Mas se começar pelas imagens e gostar de leitura a partir das imagens, tá valendo. Tá valendo. Tem que começar de alguma maneira. Se puder,
pegar o gosto pela leitura, ótimo. Se começou por aí, não tem problema. Então, nós temos vários tipos de literatura, né, no nosso cotidiano, né? Desde histórias em quadrinhos. Você considera também algum gênero diferenciado como literatura? Por exemplo, hoje é comum a gente ter culinária, né? Livros de culinária. Você considera isso uma literatura ou não? Não, o livro de culinária em si não é literatura, porque tem um objetivo bem específico, que é na produção de comida. Isso não é considerado literatura, a menos que a pessoa faça um trabalho na área de culinária, a partir da culinária, fazer um livro, envolver, tem, por exemplo, comer, se não me engano, a sequência, Comer, Rezar e Amar. É um livro em torno da culinária. É um livro que tem um enredo em torno da comida. Por exemplo, tem o filme Estômago, já saindo do livro indo para cinema. O livro gira em torno da comida. E tem lá um enredo, tem os personagens, tem tudo isso, tem toda a trama. Dá para fazer uma alta literatura com culinária? Dá, mas a culinária em si, a receita em si, não é considerada literatura. Teve uma polêmica recente com o Maurício de Souza, achei injusta a polêmica, porque dizendo que quadrinhos não são literatura. São. Quadrinhos são uma forma de literatura. É uma forma gráfica de literatura. Agora, existem hierarquias. A sociedade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, estabeleceu hierarquias em formas de cultura. Por exemplo, a música clássica, ela tem um refinamento e é considerada uma produção musical muito mais refinada que o funk. Embora haja qualidade no funk, mas a música clássica tem um refinamento e é visto pela sociedade com um nível de produção muito mais sofisticado do que o funk. Mas não deixa também de ser música o funk. E essa hierarquia sempre vai existir, sempre existirá. Sempre existiu, sempre existirá, não tem jeito. Mas, no caso de Maurício de Souza, os quadrinhos são literatura. Quem entrou foi um professor meio obscuro, quase ninguém conhece. Mas existem panelinhas, como existe panelinha em qualquer lugar. Existe panelinha desde a Idade Média, não tem jeito. E a panelinha venceu. A Maurício de Souza tem que esperar agora uma nova vaga para poder entrar na academia. Ele já é da Academia Paulista de Letras. E esperar uma nova vaga aí para ele poder se imortalizar pela Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro. Maravilha. Bom, muita gente está acompanhando aqui o nosso J6 Live Podcast, né? Mandar um abraço aí para todos que estão nos assistindo. Que aqui vou mandar um abraço para o Wildson, que é o A Assessoria, que está nos assistindo. Também tem aqui, vamos lá, produção, ajuda aí. Tem também aqui a Denise Moutinho, tem o Gesael Ananias, tem uma galera toda aqui nos assistindo. Vamos ver aqui se funciona aqui o meu prompt. Vamos lá. Tem gente dando boa noite aqui. Eu compartilhei a live aqui no meu Facebook. A Demi Oliveira está dando boa noite. Tem aqui também o Dácio Walter, da produção, o Thiago Felipe, o Pietro, né? Tem muita gente aí nos assistindo aí. Falando até, né, que, tem alguém falando aqui, em particular o digital me dá sono. Realmente, é para algumas pessoas, né? Eu também não consigo muito fazer uma leitura de livros digitais, embora eu leia muito na internet, né? Você lê a partir do quê? Do celular? A partir do celular. A partir do celular. E aí nós temos, né, o pessoal que é da época do livro, como a Denise Moutinho, que fala que é da época do Clube dos Livros. Olha que legal. E o clube voltou, né? Denise, o nome dela, né? Denise. Denise deve estar sabendo, tem vários clubes aí em voga. Tem um que eu gosto muito, do qual eu gosto muito, que é o Clube de Literatura Clássica, só livros clássicos. Tem também um famosão que é Tag. Tem até um subproduto desse clube. Tem vários clubes. Clubes de produtos geeks, revista em quadrinhos. Revista em quadrinhos. Souvenir. Tem clube de revista. Tem vários. Vários clubes pelo país. A moda voltou.
Eu eventualmente compro do Clube de Literatura Clássica, não compro sempre, porque muitos eu já tenho ou em papel ou em e-book, mas são edições bem caprichadas. Até esse clube se envolveu numa polêmica recentemente, Sidney, que o livro, geralmente é capa dura, e o livro foi finalista, semifinalista do Prêmio Jabuti. Só que depois, até a editora deixou claro que ali foi fruto, uma parte da produção da capa, o que foi virou semifinalista do Jabuti foi a capa. Uma parte da capa foi feita por inteligência artificial. Ainda está em polêmica isso. Não só essa questão do Clube de Literatura, como a produção em geral envolvendo inteligência artificial. Muitos consideram como uma espécie de plágio. Isso aí vai render muito pano para manga. Vai mesmo. Vai render muitos panos para manga aí, né? Bom, o pessoal tá falando, né, que muitos livros têm saudade porque foram grandes amigos e companheiros e fizeram até a Denise lembrar, né, de se tornar uma pessoa com senso crítico, né? A Evelyn aqui da produção fala que ama ler no digital, é super prático, consegue ler em todo lugar, no ônibus. Evelyn é uma mocinha. Ela tá mostrando instante. Que plataforma é essa aí, Evelyn? Ó, tá vendo? Tem o Esquilo também, já falar no Esquilo. Tem Esquilo. Ó lá, Evelyn é novinha, tá adaptado ao mundo digital. Nós já somos mais jurássicos, né, Sidney? Mais jurássicos. Nós já, se bem que eu tenho meu Kindle, não largo mão. Evelyn, se não comprou, adquira em breve um Kindle, é muito bom. Mas uma experiência não consegue substituir a outra. O papel é incrível e o livro digital não tem também. E tem um detalhe, Sidney, por exemplo, em relação ao meu livro e qualquer livro da Amazon. Não sei se a Evelyn já usou esse recurso, ou quem estiver nos assistindo. O e-book vendido na Amazon, ele pode ser associado à Alexa, por exemplo. Ou se a pessoa comprar na plataforma da Apple, pode associar o e-book a Siri, ou se comprar no Google, ao Google Now. De modo que esse assistente de voz consegue ler o livro. É possível dar um comando para eles lerem. Olha que bacana. Então, por exemplo, até pessoas com deficiência visual, baixa visão. Eu tenho um professor da Bahia que ele diz que tem várias hernias de disco. Às vezes ele prefere estar deitado e ouvir o livro em vez de lê-lo. Então, é um recurso a mais que o livro em papel, obviamente, não permite. E do século XVIII para trás, pessoal que caso não saiba, do século XVIII para trás, essa leitura solitária, individual, não existia, era muito raro. Geralmente as pessoas liam em público ou em grupo e em voz alta. Essa leitura sozinha, sem balbuciar, alguns balbuciam, né? Alguns falam, dá para ouvir barulho enquanto leem. Mas essa leitura individual, ali num canto, no sofá, quieto, isso aí é coisa da idade contemporânea. Da idade moderna para trás não existia, era raríssimo encontrar um tipo de leitura assim. Era leituras em grupo, em voz alta. Até temos ainda os hábitos de achar que a vírgula indica sempre uma pausa. Não, nem sempre. A vírgula nem sempre indica pausa. Mas isso é resquício da época em que se lia basicamente em voz alta. Darlan, tem comentários aqui. Pietro diz o seguinte no YouTube aqui. Como já dizia Robert Langdon, ninguém odeia a história, a não ser a própria história. É uma frase bem provocativa, hein? Assim, qual é o nome dele? Pietro. Pietro, depende, né? Por exemplo, os brasileiros, em geral, nem sempre apreciam várias passagens da nossa história, mas muitos gostam também de outras. Por exemplo, o brasileiro, e também quem não for brasileiro, o estrangeiro também, o pessoal tem uma fixação por histórias de guerra mundial. Pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, batalhas na Idade Média. O pessoal tem uma certa fixação por batalhas, por feitos históricos, feitos que geraram grandes figuras, como Napoleão, como César, Júlio César. E qual o seu tipo de leitura preferida, Darlan? Eu basicamente leio de quase tudo. Leio, às vezes evito, por exemplo,
Livros religiosos, não leio muito. Autoajuda, eu gosto de Paulo Coelho, eu aprecio muito Paulo Coelho. Tanto é que o primeiro texto do meu livro fala de Paulo Coelho e fala bem. Mas não é uma literatura que eu aprecio tanto. Se bem que existe um tipo específico de autoajuda, muitos nem consideram como autoajuda, que são aqueles livros próprios para resolver problemas específicos. Por exemplo, eu tenho um problema com o gerenciamento de tempo. Então aqueles livros próprios de ajuda para gerenciamento de tempo, para mim são ótimos, são incríveis. Técnicas. Eu aprendi uma técnica uma vez que era adia a recompensa. Ou seja, se tem uma recompensa para vir, vai adiando, vai fazendo as tarefas mais árduas, as tarefas mais estafantes, aquelas mais chatas. Vai adiando essa recompensa, deixe para o final. Essa é uma técnica que eu acho muito interessante. E essa questão de gerenciamento de tempo, por exemplo, eu não uso mais agenda de papel. Eu uso só agenda eletrônica. Porque eu percebi que tem um recurso que não havia um recurso na agenda de papel que eu usava muito, que era remarcação de eventos. Eventos são muito frequentes, eu tinha que riscar, ou eu não cumpria, tinha que remarcar. Ou são eventos que são mensais. Então, como é que eu vou fazer aqui na agenda de papel? Eu abandonei a agenda de papel e adquiri e abracei de vez a agenda eletrônica. Então, são métodos de gerenciamento de tempo. Por exemplo, uma técnica muito boa que eu não consigo usar, que é fazer uma tarefa, dar pausa de 10 minutos, voltar a essa tarefa, eu não consigo. Essa é uma técnica muito boa, bem recomendada, mas eu não consigo. Eu gosto desse tipo de literatura, eu aprecio bastante. Filosofia, gosto muito disso, história, gosto bastante. Um detalhe importante sobre a importância como é fundamental a literatura no dia a dia, é sobre, por exemplo, quando se lê um livro, por exemplo, Dom Casmurro. O livro Dom Casmurro, Machado de Assis, tem vários ensinamentos sobre a vida. Então eu não vou ter tempo suficiente na minha vida para viver aquilo tudo ou me precaver de vários problemas que os livros retratam. Traiu ou não traiu? Então a literatura, ela dá muitos ensinamentos sobre a vida. Ela dá muitos caminhos, muitas decisões que a pessoa precisa tomar. A literatura faz esse trabalho, abrevia muito do que a experiência que a pessoa ou nunca vai ter, ou já teve e não tomou a melhor decisão. Então a literatura tem esse papel também. Maravilha. Olha, antes da gente continuar aqui com o comentário do Thiago Felipe, eu quero lembrar que tá valendo sorteios aqui no final do nosso J6 Live Podcast hoje. Vocês têm que seguir lá o @darlanzurk, seguir o J6 Live no Facebook, Instagram e também aqui se inscrever no canal do YouTube. E também responder aqui no post, que tem um post. Vamos mostrar, produção, o post que é para as pessoas poderem fazer aí direitinho. Elas entram aqui no post, né, do Instagram, que é conhecimento. Olha aí, que tá passando aí na tela. Já tá mostrando aí, produção? Muito bem, é que eu tô com um atraso de delay aqui no meu prompt, mas vamos lá, né? Conhecimento não tem preço, né? Então, vocês cliquem aí, curtam essa postagem e respondam. Por que na sua opinião, conhecimento não tem preço? Tá? E aí vocês vão estar fazendo parte do sorteio aqui no final da nossa live de hoje. Tem um comentário aqui interessante, que é do Thiago Felipe. Ele fala assim: boa noite, Darlan. Falando sobre história, qual a dica que você pode dar para quem tem interesse em cursar uma graduação em história, tanto no bacharel quanto na licenciatura? O nome dele é? Thiago Felipe. Thiago, eu me surpreendi morando aqui em São Paulo, eu estou aqui desde 2003. O pessoal vê com bons olhos mais a graduação em universidade pública do que na universidade privada. Eu fiquei até surpreso aqui, porque São Paulo tem de tudo. São Paulo tem universidade pública, tem universidade privada, tem centros de várias naturezas, tem instituto de todo tipo. E ainda, de certo modo, há um preconceito em relação a universidades privadas. Eu acho bobagem, mas
Existe uma vantagem em estudar em universidade privada, universidade pública, mais de uma vantagem, claro. Existe uma vantagem bem específica que é o seguinte: as universidades públicas, muitas vezes, elas não permitem que a pessoa trabalhe num horário, por exemplo, 8 horas por dia. Ou num horário que seja um pouco menor. Eu lembro quando eu fiz graduação na Bahia de História, universidade pública, eu tinha aula de manhã, na segunda-feira, de tarde e de noite. Já a universidade privada, ela permite, ela obriga a ter um curso em horário, num turno específico. Não é comum em universidade pública, privada, ter um horário tão expandido assim. Então a pessoa consegue trabalhar. Depende da realidade de cada um. Se você necessariamente tem que trabalhar, então você tem que ir para a universidade privada. Você pode se dar o luxo de ficar só estudando, então tente para a universidade pública. Agora, essa pergunta dele seria fácil responder na década de 90, mais fácil por causa do Guia do Estudante. Guia do Estudante da Heitor Abreu. Ali tem o escalonamento das universidades por estrela, tinha um monte de indicação de estudar, como estudar, o que a universidade faz. Hoje a coisa está bem dispersa na internet. A internet tem de tudo, mas está bem disperso e às vezes a gente não sabe se a informação é tão correta assim. Claro que o guia eventualmente podia errar, mas ali tinha uma curadoria muito bem feita. Então, assim, graduação, você pode fazer o bacharelado, pode fazer a licenciatura em História, ou em qualquer curso da área de Ciências Humanas, filosofia, ou da área de saúde. Aí depende do que você tem de tempo. Você pode se dar o luxo de ficar mais estudando que trabalhando, se você tiver um trabalho bem flexível, faça uma universidade pública. Se você precisa se formar logo, às vezes as universidades públicas têm muita greve e não consegue e precisa trabalhar em um período até mais longo de 8 horas, faça um curso noturno. Existe universidade pública à noite. Aí depende do curso. E em História é mais difícil. Mas tem que pesquisar. Maravilha, maravilha. Ó, o pessoal tá comentando aí no post, tá seguindo, tá comentando, né? A Denise Moutinho é a nossa Carmelita, parceira do J6 Live, né? A Carol. Bacana. Aí ela fala o seguinte, né? No caso, respondendo a pergunta que a gente fez aqui no post, por que informação vale mais do que dinheiro, né? Porque através dele posso conquistar, além do dinheiro, muitas coisas que trazem satisfação e sabedoria. É assim que a gente vê também a literatura, né? Sim, sim. Tem uma brincadeira de Falcão, músico brega lá do Nordeste. Agora tem o Falcão também, o ex-marido de Débora Seco. Falcão dizia que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Dinheiro não é tudo. São prioridades. Tem gente que transforma dinheiro em conhecimento, tem aqueles que transformam conhecimento em dinheiro. Não podemos viver sem conhecimento, não podemos viver sem dinheiro. É um equilíbrio difícil. Aquela história lá de Raul Seixas, como é complicado conciliar a busca da verdade sobre o universo e pagar a prestação no fim do mês. São dilemas que o ser humano tem. Não são dilemas fáceis. Letícia Ananias diz que o conhecimento faz o ser humano evoluir. Maria Cândida, tá lá na Praia Grande, diz o seguinte: o conhecimento é seu e ninguém tira, mas o dinheiro você pode ter ou não, e ainda assim o perder. Ó, interessante. De fato. Análise interessante. TJ Isabel Costa. Deus já deixou escrito para cada um de nós, J6. Aí colocou lá, né, o 28, 15 e 19. Deve ser um capítulo, versículo da Bíblia, né? O saber não pode ser comprado com mais fino ouro, nem será trocado a peso de prata. O aprendizado sempre foi importante, mas segundo ele, o capital intelectual, soma da inteligência, habilidade e conhecimentos humanos, hoje vale mais do que o capital financeiro. Isso porque o conhecimento te leva aos céus. Você viu? Uma pegada mais uma pegada mística. Aqui. Você vê que todo mundo tem um certo contato com a literatura, né? Tem. Mesmo não tendo contato com a literatura brasileira,
mas tem contato com a literatura religiosa, né? A Bíblia. Todo mundo tem algum contato hoje em dia, né? Com a literatura. Não tem como escapar, até porque a nossa sociedade, ela se fundamenta na letra e no número. Não tem como escapar. Veja o caso, por exemplo, de civilizações como Maia, a civilização Maia, que em termos de produção escrita é quase zero. A produção é muito baixa, a produção escrita, pelo menos aqui, o que chegou até nós. Porque pode ter havido um sistema de escrita, mas que não alcançamos. O tempo acabou destruindo. Mas tem civilizações que não atuam muito nessa frente, não trabalham muito com escrita. Nossa civilização, sim. Nós temos jornais de todo tipo, livro a rodo. Agora a internet massificou mais ainda a necessidade do texto. Quando a internet comercial nasceu, por volta de 1995, a internet é anterior. A internet é de pelo menos da década de 70, que era um sistema de comunicação militar. Depois foi para as universidades se comunicavam por meio da internet, que se costuma dizer que é intranet. A internet que nós conhecemos, a internet comercial, todo mundo acessa e-mail, acessa redes sociais, é de 95 para cá. Vídeo era coisa raríssima. Era raríssimo. Realmente. Então era basicamente texto. E eventualmente áudio. Então a nossa sociedade é fundamentada nesse recurso de comunicação que é escrita. Muitas civilizações não se valiam disso. E fatalmente alguém, ou analfabeto, uma pessoa que não sabe ler, fatalmente vai ter algum contato, ou alguém lê para ele, ou ele assiste televisão, ou assiste uma peça de teatro. Certo? Então ele não tem como escapar. Deve escapar. Tem texto toda parte, ou se ele não consegue ler, alguém vai ler por ele. Então, contrato. Mas é interessante, até as pessoas que têm mais dificuldade com instrução conhecem vários provérbios, né? Pois muitos deles que são lá da antiguidade, né? É que a fala naturalmente precede a escrita. Nós aprendemos a falar antes mesmo de escrever. Isso é fato. Então, e uma coisa curiosa, Sidney, quem estiver nos acompanhando, é que a pessoa fala de uma maneira, necessariamente não é a mesma coisa como ela faz quando ela escreve. Muda um pouco o estilo. Eu já vi autores que a prosa, o texto corrido, sem ser em verso, tem um certo estilo. Quando a pessoa vai para a poesia, já muda. Eu fiz uma análise sobre um livro do meu querido amigo, poeta, Silvério Duque. Silvério Duque, na prosa, pelo menos na época que eu analisei, é um pouco diferente do Silvério Duque, poeta. Então são meios de comunicação que são suportes que vão se alterando, vão se modificando. A pessoa falando, muitas vezes, não é exatamente... ela não tem o mesmo estilo quando ela escreve. Então são meios que a pessoa precisa adquirir e muitas vezes nem sempre nas mesmas condições. Às vezes ela fala bem e na leitura ela é mais sofrível, na escrita ela é mais sofrível. Ela não tem a mesma desenvoltura. Eu não sei se você está acompanhando aí o comentário de Carlos Silvio. Eu já ia puxar. Eu ia até falar do Ademir Oliveira, que está te mandando um abraço. Obrigado. Dizendo que você é 1000, né? Aí tem um comentário aqui do Carlos Silva, né? Também. Carlos Silvio, isso. Que é do programa Paiana Conectados. Todos aos sábados, fazer um jabá aqui, se me permite. Pode fazer. Eu sou colunista lá, todos os sábados, ao vivo. Isso lá, o estúdio é perto do Museu do Ipiranga. É bem perto do Aquário, São Paulo. Todo sábado, ao meio-dia, ele tem uma entrevista diferente. Quando ele não leva a pessoa para o estúdio, ele faz live. A última live que ele fez foi com o Fernando Mitre, que adorou a entrevista, Fernando Mitre da Band. E amanhã, se não me engano, amanhã é com o Thiago Pavinato, que era da Jovem Pan, jurista. Então, tenho um orgulho de fazer parte da equipe lá. Além de mim, como colunista, tem José Neumann Pinto, que conheço José Neumann. É meu colega lá na rádio. Tem também Sérgio Martins, que é colunista da... O José Neumann também estava na Rede Brasil, né? Acho que estava. Agora ele saiu do estado... Com o Hermano Henning lá. Acho que sim, eu não lembro. Sim, inclusive você trabalhou
Eu fiz algumas reportagens lá com o Hermano Henning, Brasil, né? Hermano Henning eu conheci quando ele foi para... Ele trabalhou um tempo na Câmara de Vereadores de Guarulhos. Chefiou a equipe lá de reportagem, estava à frente da TV Câmara. E Neumann Sérgio Martins, que é colunista da Carta Capital e lançou agora, é diretor da revista Billboard, uma edição brasileira da revista estrangeira. E Assis Ângelo, que é jornalista, trabalhou na Cultura, na Globo também. Então tem 4 colunistas lá. Prazer trabalhar. E faço minha coluna também. Tenho a honra lá de participar do portal J6 Live. Você comandando lá a equipe de... César de Irará. César, mandar um abraço para César que está aí nos acompanhando de Irará, direto da Bahia. Terra de Tom Zé. Então, o comentário aqui não sei se é esse mesmo comentário que o Carlos Silvio está participando bastante. Ele colocou que a literatura é uma arte produzida com palavras. Em qual definição a literatura é mais importante em questão de ordem social, histórica ou cultural mesmo, né? Ele fala. Então... Sim, com certeza. Que não tem como escapar. A nossa cultura apegada à letra, isso é importante que seja mesmo, porque é um registro que fica para a posteridade. Imagine se não trabalhássemos com um registro desse tipo, não tivéssemos escrita, como é que passaríamos esse conhecimento para frente? Tem que ser repassado, reproduzido de alguma forma. Com certeza. E a escrita faz esse trabalho, esse papel muito bem. Imagine, nós citamos aqui autores da Idade Média, tem autores da Antiguidade, da Idade Antiga, que herdamos os livros desses autores. Então são conhecimentos que são repassados de geração para geração, que se não fosse a escrita, isso aí se perderia na morte do autor, do filósofo, do quem quer que seja, morreria ali. Eternizar, né? Vamos eternizar. Um dos autores preferidos, né, que eu tenho é William Shakespeare. E é eternizado, né, em suas obras justamente por conta dessa escrita. Se não tivesse a escrita... hoje nós temos várias formas de fazer com que isso se eternize, né? Mas na época era escrito, não tinha outra forma. Sim. E por falar em escrita, saiu um resultado da pesquisa sobre como é que anda a educação no Brasil e no mundo. Nós amargando de novo os últimos lugares, infelizmente. Nós estamos ainda tem muito trabalho pela frente. Junto com essa pesquisa sobre como a matemática também, como é que os alunos entendem a matemática, como é que o desempenho deles. Junto a isso tem uma pesquisa também sobre o grau de insegurança que os alunos têm em sala de aula. É uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. A pesquisa fala que pelo menos representa 10% dos alunos se sentem inseguros. Essa é a nossa realidade, fazer o quê? Mas vamos superar, né? Acho que Tomara. Em relação a outras culturas e ensino, né? O Brasil, como república, ainda é um país novo. Dá para fazer mais, dá para fazer, com certeza. Mas eu acredito que nós estamos buscando superar isso aos poucos, né? Eu vejo um esforço enorme aí dos professores, dos educadores, em tentar mudar essa realidade, até de como ensinar, trazer novas metodologias de ensino também, né, para dentro da sala de aula. Tanto da matemática, quanto da literatura. Estou vendo novas formas, né, buscando-se sempre novas formas. Eu acredito que com o passar do tempo a gente vai caminhando. Vai deslanchando. Tomara. Costumo dizer que aqui é o país do terceiro mundo, né? Então, as coisas acontecem lá fora primeiro, para depois chegar aqui, né? Uhum. Mas a gente vai conseguir, né? Tomara. Bom, lembrando que você que está assistindo, acompanhando nosso J6 Live Podcast, já estamos chegando quase 1 hora aí de J6 Live Podcast, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tem que seguir o @darlanzurk. Tem que deixar um comentário lá no post: conhecimento vale mais do que dinheiro, para concorrer aí ao sorteio
sorteio do livro que já está chegando próximo. Lembra a frase de Silvio Santos, né? Barras de ouro vale mais do que dinheiro. Bem isso. Agora nós temos uma brincadeira aqui que é o jogo das palavras. Vamos colocar o jogo das palavras na tela, produção. Mandar aqui também um print no meu prompter. Meu primo comentou aqui, meu primo Teógenes Carvalho, mandando um abraço, obrigado. O pessoal Tem um pessoal aqui comentando. E se cumprimentando também. Comentando entre si aqui. Que bacana, né? Aqui a gente tem, olha lá, Teógenes, né, Carvalho, sim. Edna Nascimento. Tá todo mundo aqui cumprimentando e agradecendo, né, a participação na live. Eu gostaria que vocês também comentassem a pergunta que a gente fez aqui no post. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco aqui do livro, tá? Dos livros que o Darlan está doando aqui para fazer o sorteio aqui no JC Live. Eu trouxe também, Sidney, marcador de página. Marcador de página e chaveiros. Tem um cartão de visita. Enfim. Oh, maravilha. Quantas vezes comecei a ler um livro no início da tarde e só terminei no outro dia de manhã? Maratonei, como fazem hoje as séries. É interessante. Carmelita, Denise Moutinho. Muito bem. Tá aí o jogo de palavras na tela, produção? Mandar um print aqui no meu prompter. Jogo de palavras na tela. Vamos lá, galerinha, vai escolhendo aí as palavras pelo número. Vocês digitam aí um número para fazer o nosso Darlan falar sobre essas palavras aí, hein? Vamos lá? A produção vai ajudando aí para ver qual o número que o pessoal está escolhendo na tela aí do jogo de palavras, tá? Do 1 ao 10, que palavra que o pessoal vai escolher? Se o pessoal não escolher, Darlan vai escolher. Sim. A produção também vai escolher. O pessoal tem que escolher um número só? O pessoal está escolhendo um número. Não, eles vão escolhendo aí o que for mais votado, a gente pergunta. Um número só. É um número só. O pessoal mais colocar aí, a gente vai perguntar para você. 3, número 3. Número 3 na tela, sonho, Darlan. O que você tem para falar para a gente sobre sonho? Um sonho, obviamente meu. Obviamente um sonho seu. O que você tem a falar pra gente sobre o sonho? Um sonho que eu gostaria de ser realizado é isso que nós estamos falando há pouco. Porque o país melhore bastante. O país está bem atrasado. Você vê que um país, por exemplo, a Índia tem um desenvolvimento. Claro, a Índia tem um problema que nós não temos, um problema gravíssimo, que é castas. A Índia tem um caso mal resolvido de classe social. Tem lá um grupo chamado Os Intocáveis, parece nome de filme, mas são pessoas que, de uma classe social tão baixa e tão mal vista, que eles não podem nem ser tocados. Mas, por outro lado, a Índia está um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, tomara que cheguemos a uma prosperidade como a Índia está fazendo, maior, claro. Esse um dos sonhos é que o país melhore. Tem uns sonhos particulares. Não casei ainda, preciso casar, preciso ter filhos. Eu tenho sonhos ainda que eu preciso cumprir. Minha mãe tá preocupada. Walter aqui já tem 2 filhas, são 2 filhas? E belas filhas. Uma de 18 e outra de 4 anos. Sidney, acho que Sidney também não tem filho, né, Sidney? Não tem, mas tem sobrinhos. Mas pretende ter ou vai ficar no sobrinho? Eu preciso organizar. Ficar com os pacotinhos aqui e quando terminar o período eu entregar ali para os Entendi. Pois bem, eu prestei esse sonho também, enfim. Sonhos não faltam. Sonhos. Vamos lá, jogo de palavra na tela. Pessoal escolhendo um novo número aí. Do 1 ao 10 não podendo mais ser o 3. Vamos lá. O que o pessoal vai escolher aí, hein? Produção, ajuda aí, produção. César Irará mandou um abraço, falou que ele não tá podendo acompanhar a live porque ele está na coletiva de imprensa do Calcinha Preta. Ah, César, você tá melhor que nós. Você tá muito melhor que nós, rapaz.
Aproveite aí, abraço. 6. É isso mesmo, produção? 6. A palavra é compromisso. Compromisso em que sentido? Um compromisso meu? Em que sentido esse No compromisso? sentido geral, compromisso, o que representa para você? Compromisso é cumprir uma tarefa. Por exemplo, no caso do livro, eu fiz um compromisso porque eu precisava terminar esse livro de qualquer jeito. Mas estava sem tempo. No caso aqui, a Fúria de Papel Espalhado. Quando veio a pandemia, eu percebi que se abriu uma janela de oportunidades. Compromisso tem a ver com isso, com a questão da oportunidade. E a partir dessa oportunidade eu falei, não, agora eu consigo terminar. Então, que a pessoa tenha compromissos, que até eu finalizo aqui, se me permita citar uma passagem aqui do próprio livro, que eu menciono no último parágrafo aqui da apresentação, no último parágrafo da apresentação, eu digo assim, ó, eu estava com vários planos para fazer a obra, vários textos que compõem aqui, textos de origem diversas. Aí o último parágrafo eu escrevi assim, ó. Pois bem, esse livro foi um desafio que impus a mim mesmo anos atrás e dou por concluído agora. A sua acidez diminuiu com o tempo, é verdade, mas a razão de ser da Fúria continua. Espero que o leitor goste do resultado. Então, essa ideia de criar uma tarefa, estabelecer uma tarefa, estabelecer metas e cumprir, e a realização, conseguir cumprir, é um sabor impressionante, é algo incrível. Criar metas, criar planos e conseguir realizá-los. Então, com compromisso consigo mesmo, compromisso com o próximo, enfim, isso faz parte do ser humano, e o ser humano precisa ter compromisso e precisa cumpri-los, claro. Jogo de palavras na tela, a palavra escolhida agora é 5, hobby. Hobby. Você tem algum? Tenho. Hoje mesmo, para vir a este podcast, eu precisei faltar um hobby do qual gosto muito, que é jogar bola. Adoro jogar bola. Gosto muito. Estou sem falsa modéstia, estou entre os piores jogadores lá. Isso não tem a menor dúvida. Não, mas quando você chamar o Dácio, aí você vai ver que... Se ele já está convidado, nós jogamos... Você vai ver que ele vai ser pior ainda. Bom, eu jogo, pra ter uma ideia, eu jogo de óculos. Eu tenho 4 graus. Eu jogo de óculos. Então, o negócio é complicado. Mas tenho noção. Fico mais na zaga, porque eu sei que eu não sou matador suficiente para cravar um gol. Vou deixar o atacante para realizar o gol. Eu fico mais na defensiva. Dácio está convidado. Eu jogava aqui em Guarulhos às segundas e quartas-feiras. Só que por baixo quórum, o futebol não está acontecendo mais. Estou jogando agora às quartas-feiras na Penha. Na Penha. É uma quadra muito boa. Inclusive um dos sócios, não sei se acho que não é mais, era Marcelinho Carioca. É um espaço excelente. A quadra muito boa. Muito bem. Agora o jogo da palavra, chegando aí nas últimas palavras desse J6 Live Podcast, é a palavra do número 7. Número 7, empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu lembro, na adolescência, eu criei uma empresa, não criei de modo formal. A empresa ganhou nome, mas não ganhou CNPJ, não era formalizada, que era uma empresa de fazer e alugar gibis. Eu desenho gibis, e até um dos meus compromissos, estava falando de compromisso, é criar uma revista em quadrinhos e dar continuidade a essa revista. Quero retomar esse projeto, que esse projeto envolve marca, e o registro no NPI, envolve também CNPJ, por exemplo, eu tenho uma restrição por ser funcionário público concursado, eu não posso ter CNPJ em meu nome. Por exemplo, exatamente, não podemos. Eu não posso. Sim, eu tenho uma restrição, posso ser sócio minoritário em alguma empresa, mas, por exemplo, posso ter MEI, que é um tipo mais simples de CNPJ. Você pode ter MEI? Não pode. Não pode, né? Eu posso ser sócio minoritário, mas não posso fazer parte da administração da empresa.
Essa é uma restrição que concursados, funcionários públicos têm. Então essa veia empreendedora do funcionário público pode existir, mas ela tem uma certa restrição. Mas eu gosto da ideia de empreender. Até um primo meu falou da necessidade me deu a ideia de abrir uma editora. Só que o problema da editora, geralmente as editoras, o dono da editora geralmente mata o autor. Ele não consegue mais tempo. Ele fica preocupado com o papel. Ele fica preocupado com a produção em si do livro. O ego dos autores envolvidos também destrói essa capacidade criativa do autor, que está mais na condição de empresário, de empreendedor. E a ideia de empreender eu gosto. Embora eu esteja sem tempo, mas eu empreendo nos limites que a literatura permite. Por exemplo, eu criei um jornal chamado Umbu Verde, mas sem periodicidade definida. O pretexto para criar esse jornal era para desenhar. Aí eu pego o trecho dos livros que eu participo. A Folha de Papéis Espalhados é o primeiro. Só que com outros autores eu participo de mais de 40. Então eu pego o trecho dessas participações minhas em outros livros e vou montando o jornal. Quero montar essa HQ depois. Penso no futuro em desenho animado. Mas vamos ver o que a sorte nos reserva. Temos uma última palavra, produção? Última palavra do jogo de palavras de hoje. Acho que a gente nunca usou tantas palavras assim. O pessoal tem participado aí bastante aí. Posso escolher um? Pode, à vontade. Vamos lá. Número 2, qual é? Dinheiro. Olha, eu vou dizer que eu gosto de dinheiro. Eu gosto. Eu não vou... Mas não sou tão apegado, não sou tão viciado em dinheiro. Eu gosto do dinheiro, eu gosto mais de gastar. Eu gosto mais de gastar dinheiro. Eu gosto mais de Pix, eu também gosto. Quem quiser fazer Pix pra mim, eu não vou... Tem até um meme que eu vi esta semana dizendo que vamos brincar de amigo secreto. Faça um Pix pra mim e não diga que foi você. Olha que legal, amigo secreto. Olha aí, ó, uma ideia boa. Boa ideia, pode fazer um Pix aqui Faz um também. Pix, mas nunca diga que foi você. Faça vários e recomende que outras pessoas façam. Darlan, estamos chegando quase ao final aqui do nosso J6 Live Podcast. Lógico que você vai voltar aqui mais vezes, tanto no J6 Live Podcast quanto no Guarulhos Evidências aí. Será um prazer. Ao convite de Dácio Walter também. Já ouvi falar muito de Dácio, agora conheço pessoalmente. Falar um mal, não fala um mal? Não fala. E eu já perguntei sobre o nome, ele me explicou que é um nome de origem mais estrangeira, veio de longe. Tem uma frase que o historiador Elton Oliveira, de Guarulhos, Elton é baiano, assim como eu, mas atua muito em Guarulhos. Ele cita uma frase que é de Geraldo Azevedo. Eu sou daqui, mas eu vim de longe. Eu sou daqui, mas eu vim de longe. Eu vim de lá. Muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco, tá? Produção, mostra aí na tela o post que o pessoal tem que comentar, curtir e comentar para participar do sorteio. Tá na tela? Maravilha. Olha só. Esse post vocês têm que curtir e comentar aí, né? Por que o conhecimento vale mais do que dinheiro, né? Conhecimento vale mais do que dinheiro. Por quê? Enquanto vocês vão curtindo e respondendo aqui, nós vamos mostrando aqui o site do Darlan Zurk. Para quem quiser encontrar, darlanzurk.com.br. O site, qualquer dos endereços que eu registrei todos os caminhos levam a Roma, né? darlanzurk.com, darlanzurk.com.br, darlanzurk.org, darlanzurk.net. Haja dinheiro para manter esses domínios. Não, os domínios são baratos, não são caros, não. Os domínios custam uns R$90 por ano. Maravilha. Não são caros. O site também é uma empresa aqui de Guarulhos que mantém o site no ar, ligado à empresa norte-americana Godere, que hospeda o site. Eu resisti muito em fazer o site porque não é fácil, mas aprendi a mexer na ferramenta WordPress, que é considerada uma das melhores do mundo, se não a melhor. Não é um bicho de cabeça, é só ter paciência. Eu sou da opinião de que na área de informática, a paciência é mais importante do que a inteligência. A paciência, com certeza. Porque vai tentativa e erro. A inteligência geralmente é soberba nesse sentido.
E o site tá no ar, inclusive ano que vem já completa 10 anos o site. Era uma das minhas metas, meus compromissos. Já que estamos falando do jogo de palavras, era um dos meus compromissos que envolvia, geralmente os compromissos envolvem dinheiro. Consegui pôr o site no ar, desenvolvi, não tinha esse layout, o layout foi se modificando com o passar do tempo. E no caso está aberta aí a loja, quem quiser depois adquirir algum livro, a loja tem como suporte o PagSeguro, então é fácil comprar pela loja e fico à disposição para quem quiser uma versão autografada, quem estiver participando de projetos. Recentemente eu participei, Sidney, de um projeto de ilustração de livro. A moça do Pará, a editora Pragmata recomendou, eu fiz a ilustração, ficou um livro bem bacana. Fiz também a ilustração para o livro de Luiz Eudes, que é sobre o cachorro que era da família dele. Ficou um livro muito interessante, eu gostei. Foi uma tarefa bem prazerosa. E desenhar não é fácil, rapaz. Não é fácil. Desenhar não é fácil. Muita gente tem o dom, muita gente desenvolve essa capacidade. Eu me considero mais ou menos medíocre no desenho. Preciso desenvolver mais. Precisa de tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Maravilha. Agora eu quero mostrar também o site do J6, aproveitando. Você que está em casa, conheça o J6 Live, o portal de notícia, informação e entretenimento, que é o j6live.com.br. Vocês podem ver notícias 24 horas por dia. Sidney não dorme. Eu sou igual a inteligência artificial, não durmo, gente. Não, dorme pouco, Sidney? Durmo pouco, o site fica ali 24 horas trazendo notícia. Temos uma rádio no topo do site que você pode escutar também. Logo, logo vamos estar com as músicas de Denis Funari exclusivo lá na rádio do J6 Live. Denis participou do Teleton recentemente, né? Participou do Teleton, cantor aqui de Guarulhos. Vai voltar aqui conosco também. Então vocês podem acompanhar o J6 Live tanto no site quanto em todas as redes sociais, inclusive Kawaii e TikTok também. Estamos presentes aí para trazer sempre conteúdo de qualidade. Por isso que a gente fez até, né, esse trocadilho hoje, né? Conhecimento vale mais do que dinheiro, porque a gente só traz conteúdo de qualidade, né? Então, que o dinheiro não compra. O que o dinheiro não compra, né? E é isso. Então vocês agora que participaram aqui conosco do J6 Live Podcast, nós estamos aqui no post, vamos fazer o sorteio então. O que nós vamos sortear primeiro? Vamos lá. Pode sortear aqui a Fúria de Papéis Espalhados, se quiser começar. A Fúria de Papéis Espalhados de Darlan Zurk. Vamos ver quem vai receber o primeiro aqui, né? Arrufe os tambores. Arrufe os tambores. Tá sorteando aqui pelo aplicativo. Todos os comentários do post, tá? Lá. E também tem que estar seguindo aí Darlan Zurk e o J6, hein? Ó, vamos lá. No comentário do post... Tanto no Instagram, no Facebook, é Instagram. É Instagram. Os comentários no Instagram. O post tá lá no Instagram. No Instagram. Vamos lá. O Instagram é uma rede que está bombando muito. Vamos lá. A quem vai marcar para mim, a produção vai mandar para mim aqui o nome dos vencedores para a gente entrar em contato, tá? Vamos lá. Quem ganhou o primeiro livro aqui... deixa eu ver como é. Vamos lá. Aqui, saiu. Maria Cândida, professora também, de arte. Oh, bacana, Maria. Maria Cândida, então vai levar a Fúria de Papéis Espalhados de Darlan Zurk. Ganhou, hein, Maria Cândida. Boa. Bora. Puxa aí, Darlan. O que você vai sortear agora? Tem agora este aqui. Esse livro é de 2016. Foi fruto de um curso de escrita criativa ministrado por Tiago Novaes, organizado por ele também um livro que se chama
A Imaginação é um Abismo. A Imaginação é um Abismo tem vários textos, são vários autores, um deles sou eu. Maravilha. A Maria Cândida quer que você autografe. Claro, claro. Eu vou autografar sim. Maria, envio pelo correio, entrego pessoalmente. Depois ela passa no privado o endereço. Vamos lá. Então, a imaginação é um abismo. É um abismo. Tan, 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 tan. Quem vai levar? Letícia Ananias. Letícia Ananias. Vai levar o livro A Imaginação é um Abismo. Muito bem, muito bem. Mais um sorteio agora. É o livro, esse livro, não lembro exatamente o ano, foi 2017. Eu sei que é um livro de... Tem vários autores também, entre eles sou eu. Uma capa muito bonita, assim como dos livros anteriores. São textos que imaginam o mundo como está no filme Matrix. O mundo está totalmente destruído. São contos distópicos. Contos. Interessante esse aqui. É uma linda capa feita por um artista da editora Andros. As outras capas também são muito bonitas. E o livro Céus de Chumbo. Céus de Chumbo. Contos distópicos. Vamos lá, sorteando. Quem vai ganhar agora? Rodando o aplicativo aqui de sorteio. A roleta. Isabel Costa. Vai levar esse livro, então. Céus de Chumbo. Produção vai anotar aqui, nós vamos... Depois pegar o endereço, a gente vai eu mandar. autografo e faço o envio. Maravilha. Com direito a geralmente, se os envios... Tem mais? Tem chaveiros aqui, ó. Se quiser autografar. Se quiser autografar mais livros também, tem chaveiro, você que manda. Então, os chaveiros eu não sei onde eu coloquei. Aqui. Aqui tem pelo menos 10 chaveiros. É sortear mais de um, fica à vontade. Mais de um. Tem marcadores de página também. Maravilha. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para sortear na próxima live, Darlan. Pode ser, fica à vontade. Já foram uns 3 livros agora desta live. Sim. Vou sortear, né? Vou sortear aqui 2 chaveirinhos, vai. Pronto. 2 chaveiros do Darlan Zurk. Se quiser que eu abra. Vamos lá. Rodando. Carmelita quer seu livro. Claro, eu envio sim, Carmelita. Como você é colunista do portal J6 Live, tem preferência, né, Sidney? Quem vai receber agora é Universitário Memes. Ganhou aí também chaveiros do Darlan Zurk. Muito obrigado por terem participado aqui do J6 Live Podcast, por terem comentado, né? Esses prêmios todos aqui são doações do próprio Darlan para aqui para o J6, para a gente poder incentivar também a leitura, a literatura. E estamos aí aguardando vocês no próximo J6 Live Podcast. Mas antes de encerrar, passo a palavra para você, suas considerações, o que você quiser falar com o público, para nós. Fica à vontade, Darlan. Bom, agradeço pelo convite, fico honrado aqui em poder vir ao podcast. Inclusive o podcast é novo, né? É novo. O podcast nasceu quando? Este ano? Esse ano. Então já bebeu. Estou participando aqui Está começando os primeiros passos. Fico honrado em estar entre os primeiros. Estou sempre à disposição. Pode convidar. Será um prazer conhecer Evelyn aqui, conhecer Dácio, revê-lo também. Já tem um tempinho que nós nos vimos, né? Verdade, faz um tempinho. Você está devendo aquele café lá, hein? Vamos tomar esse café. Encontrar os colunistas do J6 Live. Um prazer acompanhar, que todos acompanharam aqui. Espero que se encontrem na literatura, se pelo menos não no livro impresso. Algum filme também é uma forma de manifestação da literatura. É algo, obviamente, visual, mas também é
uma maneira de contar história. Espero que se encantem com as várias histórias que existem por aí. Nós citamos mais cedo o Dom Casmurro, que é a história que é contada de trás para frente. O personagem já está morto e conta a sua história a partir disso. Então tem histórias de vários tipos. O caso do filme Matrix também, que tem a ver com esse mundo, esse futuro sombrio da humanidade. Tem histórias de várias naturezas. Tem histórias que encantam, histórias que assustam. Espero que se encontrem, cada um goste, seja gibi, seja Bíblia, seja o Corão, enfim. Que a pessoa se encontre nesse mundo da literatura, nesse mundo da cultura das artes. Fico à disposição. Obrigado, Sidney. Obrigado, Darcy. Obrigado, Evelyn. Maravilha, maravilha. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. A casa está aberta para você voltar. E vamos junto, que nós somos parceiros no J6. Claro. Galera, muito obrigado por mais um J6 Live Podcast. Até a próxima quarta-feira. Agradeço aí a produção. Agradeço também a Focus, né? A agência Focus de publicidade do Otávio, que tem sempre contribuído aí com os flyers para a gente fazer a divulgação do J6 Live Podcast. Dácio Walter, Evelyn Walter. Agradeço também o Donos da Bola pelo apoio aí. E vamos que vamos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.